Bem-vindo ao Bíblia no Ano! Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em 1 Reis 21 e 22, Acabe toma a vinha de Nabote injustamente e é confrontado por Elias. Depois morre em batalha. Em Lucas 22, Jesus ora no Getsêmani e é traído por Judas. Que possamos cultivar um coração íntegro diante de Deus, mesmo quando o mundo segue por caminhos tortuosos. E que a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. 1 Reis 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais." Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele respondeu-lhe: "Porque eu disse a Nabote, de Jezreel: Venda-me a sua vinha. Ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa." Mas ele disse: "Não te darei minha vinha." Disse-lhe Jezabel, sua mulher: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas, que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei." Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, de Jezreel, recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo. Está morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: "Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade." E acrescentou: "Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue." "Isso mesmo, o seu sangue!" Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Eu o encontrei," ele respondeu, "porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar." E acerca de Jezabel, o Senhor diz: "Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade os cães comerão, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo." Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: "Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho." 1 Reis 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: "Por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence?
E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, e meu povo é como o teu povo. E os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor, a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro, e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade, ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: Estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito, mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: Assim diz o rei: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém. Seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: É o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: Tire-me do combate. Fui ferido! A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim, o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: Cada homem para a sua cidade!
cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados, e o seu filho Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas realizações e façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado do seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. Mas nunca foram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Lucas 22. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.